Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um Recado do Coração de Deus. Estamos aqui em meio a esse mês de maio maravilhoso, onde convidamos 21 mulheres para falar ao seu coração. E hoje é o dia de uma amiga muito querida, uma menina que tem sido muito usada por Deus, que é a querida Daniele Rizzuti. E eu tenho certeza que através da vida dela, o Espírito Santo falará ao seu coração. Olá, irmãos! Olá, pastora Andréa Rocha. Que prazer, é uma honra para mim voltar aqui ao Recado do Coração de Deus para compartilhar com vocês uma mensagem muito especial que o Senhor falou muito ao meu coração. E tenho certeza que vai falar de maneira especial com cada um de vocês nesse momento. Quero compartilhar a história de uma mulher que realmente teve uma posição de destaque perante os homens. Ela é falado dela lá no Antigo Testamento. E é incomum a gente ver uma mulher em posição de destaque, né? A gente vê bastante sobre homens que triunfaram muito na presença do Senhor. E nós vemos aqui a história então de Débora, no livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5. Essa mulher que teve essa posição de honra diante de Deus e diante dos homens. Isso nós vemos lá no capítulo 4, versículo 4 de Juízes, que diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Então nós vemos em primeiro lugar que ela era mulher profetisa. Ela predizia o futuro por inspiração divina. Tudo aquilo que ela falava, irmãos, então vinha por inspiração, né? O Senhor falava através de Débora. Então nós vemos que havia ali comunhão com Deus, temor ao Senhor. Primeiro ponto que chama a nossa atenção, nós, mulheres de Deus, homens de Deus, nós temos que ter então sempre em primeiro lugar comunhão com o Senhor, servir a Deus, né? Para que possamos ser usados. Mas também diz outra posição que Débora tinha, ela era esposa, né? Ela tinha a sua casa, ela tinha o seu marido para cuidar, e você pode ver que ela também era uma posição honrada, né? Que aqui faz questão de ser mencionado. Então ela era profetisa, também esposa de Lapidote, ela cumpria a sua função. E saiba de uma coisa, mulher de Deus, você que é casada, algo que a gente sempre aprende, quando nós somos tementes em primeiro lugar ao Senhor Deus, seremos boas esposas. Para os maridos é a mesma coisa. O homem que é temente a Deus será com certeza um bom marido. E ele diz também ali que ela julgava a Israel naquele tempo. Nossa, uma mulher assumiu a posição de juíza. Era ela quem dava a palavra final ao povo de Israel naquele tempo. Olha que posição importante, não é? Então ela tinha uma posição de respeito. Ela era respeitada pelo povo de Israel. Naquela época não tinha reis que julgavam Israel. Eram apenas os juízes. E Débora veio então após Eude, após ele falecer. Israel passou por anos sofrendo muito nas mãos do rei de Canaã, o rei Jabim, porque eles se desviaram dos mandamentos, da palavra do Senhor. E aconteceu então que eles clamaram a Deus. O povo resolveu então clamar ao Senhor e foram até Débora para que ela desse uma palavra, para que eles entrassem em juízo diante de Débora, né? Para que houvesse alguma solução para eles, porque eles estavam sofrendo muito. E o rei era muito poderoso e oprimia eles violentamente dia após dia. E nós vemos que aconteceu lá a partir então do versículo 6. Débora fez o seguinte: e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon e Sisera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Aqui nós vemos que o Senhor falou: eu já não mandei que você tome essa atitude, que você vá a essa peleja, porque eu darei a ti esse capitão
que era Sísera, né, o capitão do exército de Jabim, eu vou dar ele nas suas mãos. O Senhor já havia falado isso. E Débora, então, falou isso a Baraque. Só que Baraque, no versículo seguinte, ele fala, olha, se você não for, eu não vou. Ele não assumiu aquele chamado de Deus, né? E Débora, como uma mulher de Deus, ela tomou então essa decisão. Eu vou. Só que como você não aceitou, né? Cumprir esse chamado de Deus, você não vai ter a honra, né, de ter a Sísera em suas mãos. Então o que aconteceu? Eles foram para a guerra e nós vemos que ali Sísera, quando ficou sabendo que eles estavam prontos para a guerra, ele convocou todos os seus carros, eles tinham 900 carros de ferro. E o povo de Israel, junto com Baraque e Débora, eles lutaram e ganharam, venceram o povo a fio de espada. Veja só que diferença, porque não adianta só as melhores armas fisicamente falando, irmãos, não adianta isso não. Eles foram a fio de espada e lutaram contra 900 carros de ferro, porque a diferença é ter a unção de Deus, a diferença é termos a presença do Senhor e a palavra dele. Ele disse, eu vou dar na mão de vocês, e foi isso que o Senhor fez. Eles venceram essa batalha, e Débora, ela foi usada pelo Senhor, porque no momento em que eles ficaram sabendo que o rei estava a caminho para lutar contra eles, eles continuaram firmes, porque Débora falou, continuem firmes, levantem-se, né? Débora chamava a atenção, como diz lá em Isaías 60, versículos 2 e 3, diz que nós atrairíamos, né, as nações pela nossa luz, né? Que eles viriam a luz do Senhor em nós, assim como Débora, ela foi como líder no meio desse povo, porque ela tinha a luz do Senhor, e eles confiavam na palavra dela. Que você seja usado dentro da sua casa e ousado para falar do Senhor, que você fale de tal maneira que você sempre atraia as pessoas, não só para a tua presença, mas para a presença de Deus que há em você. Essa história é muito bonita e que tem aqui muitos ensinamentos que ainda poderíamos aprender, mas eu creio que o Senhor falou no seu coração. Eu agradeço por esse momento, por mais essa oportunidade e de aprendermos sobre uma grande mulher de Deus, que possamos ser assim, irmãs, né, firmes no nosso chamado, na palavra do Senhor e abençoadora dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, queridos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o meu mais novo DVD, Mulher Atraente ou Mulher Repelente. Você vai aprender as características de cada uma delas e entender de uma vez por todas aquela que não pode mais representar você. Assim como a lenha é um instrumento para a fogueira, a mulher briguenta, a mulher contenciosa, também é um instrumento nas mãos do inimigo. Além disso, com a escolha correta, o seu casamento pode ser totalmente transformado. Se a essência de Cristo estiver dentro de nós, nós seremos esse bom perfume e atrairemos a muitos. Adquira em uma de nossas lojas Shopping do Povo, pelo telefone ou através do site. Olá, queridos! Eu estou aqui hoje para fazer um anúncio muito importante para você. A partir do dia 1º de junho, pela primeira vez, o Recado do Coração de Deus ministrará um estudo para casais com base no livro E Foram Felizes para Sempre, dos autores Gary e Bárbara Rosberg, lançado pela Graça Editorial. Você que é casado ou está se preparando para casar, esteja conosco a partir do dia 1º de junho e certamente o seu casamento não será mais o mesmo. Que Deus te abençoe.